Tal como a ERTE fez referência, nesta sexta-feira, na comunidade intermunicipal do Médio Tejo, teve lugar a cerimónia de assinatura dos acordos de entidade empregadora pública entre a SINT, a maioria das câmaras municipais e os sindicatos representativos dos trabalhadores. Maria do Céu Albuquerque, presidente da comunidade intermunicipal, explicou, no final, à comunicação social aquilo que estava em causa. Com o Sindicato de Bombeiros, assinou a Câmara de Abrantes e a Câmara do Sardual. Com o SOTAL, com Torres Novas, que já tinham negociado o acordo. Todas as outras câmaras assinaram com os outros dois sindicatos, sendo que a Câmara do Entroncamento, de Constância e de Tomar ainda estão em negociações, nomeadamente com o SOTAL, e, portanto, quiseram esperar para a conclusão dessas negociações. E, portanto, aquilo que está aqui hoje a ser assinado é uma proposta que foi aprovada por unanimidade. Todos os municípios, os 13 municípios e a própria comunidade intermunicipal decidiu passar às 35 horas de novo. E, portanto, é isto que está aqui em cima da mesa. Estes acordos que hoje aqui foram assinados prevêem a criação de uma bolsa de horas e também de um regime de adaptabilidade àquilo que são as necessidades do serviço e a vontade do colaborador. Sendo certo que este acordo só pode ser aplicado, digamos assim, se houver também o assentimento por parte do colaborador a estas condições. E, portanto, é isso que está aqui em causa. E, portanto, a comunidade está satisfeita com o desfecho destas negociações, que hoje permitiram a 10 municípios e à própria comunidade assinar estes contratos, que serão remetidos para Lisboa, para o Governo poder homologar, e depois dessa eventual homologação regressarão os colaboradores às 35 horas com este regime de adaptabilidade e também com a criação desta bolsa de horas. Nós entendemos que este registro serve as duas partes, a um tempo que permite às câmaras fazer uma gestão mais eficiente e mais eficaz dos seus próprios recursos, mas, por outro lado, serve os nossos colaboradores, nomeadamente na conciliação entre vida pessoal e vida familiar, que é tão importante, atendendo inclusivamente à situação económico-financeira de crise em que vivemos, e, portanto, é fundamental que haja uma melhor articulação nessas duas vertentes, mas também, e como eu há pouco pude referir, que crie também condições, porque muitos dos nossos colaboradores, infelizmente, hoje precisam de trabalhar mais para poder subsistir e ter um orçamento familiar que lhes permita ter uma qualidade de vida digna e, portanto, também permite esta conciliação entre outras atividades que eventualmente sejam desenvolvidas pelos próprios. Permita-me então esclarecer o seguinte: fala-se em consenso, fala-se em unanimidade, mas temos aqui este comunicado que foi distribuído pelo SOTAL que diz que este ato, e vou citar, revela pouco respeito pelos direitos dos trabalhadores. Bom, eu acho que essa é uma frase pouco feliz por parte desse comunicado que foi feito, porque o que acontece com este acordo é que aquilo que pode eventualmente estar na gênese disso que aí está a ser dito, que é a criação da bolsa de horas e do regime de adaptabilidade, o que acontece é que só pode ser eficaz a partir do momento que haja a anuência, a concordância por parte do colaborador. E, portanto, nada é feito contra o colaborador e não está aqui em causa nada que prejudique o colaborador, antes pelo contrário. Como lhe disse, aquilo que nós prevemos, e como foi aqui inclusivamente frisado pelos sindicatos que assinaram connosco este acordo, com estas condições, é que há uma mais-valia na conciliação da família com as questões profissionais. Isto para nós é uma mais-valia e temos a convicção que para os nossos colaboradores também. Mas quer dizer que, ao as autarquias assinarem estes acordos, os trabalhadores não estão obrigatoriamente, não estão obrigados a cumprir? Automaticamente não. Em primeiro lugar, este acordo ainda não é válido, só passa a ser válido depois de ser homologado. Por outro lado, para haver este registro de adaptabilidade de horário e também do registro de bolsa de horas, é preciso e é expresso que é preciso a anuência, a concordância do colaborador. Portanto, nada é feito contra, e é isso que está na gênese deste acordo, e foi por isso também todos nós o quisemos assinar. A questão aqui é porque é que aceitaram esses termos no acordo que o SOTAL não quis. Não, olha, nós aceitamos e já o fizemos em vários municípios do país,
como fizemos também em alguns organismos da Administração Central, onde estão os maiores acordos de entidade empregadora pública, como o caso da Câmara de Lisboa, que foi feito pelo SINTAP e pela FESAP, como o caso concreto da Câmara Municipal de Sintra, como é o caso concreto do Instituto da Segurança Social, que ambos têm adaptabilidade. E porquê? Primeiro, como sabem, o trabalho extraordinário é extremamente mal pago. Até há pouco tempo atrás era 12,5% na primeira hora e 18,75% nas seguintes. Segundo, o facto de se aplicarem aqui mecanismos de adaptabilidade permite aos trabalhadores, em 2 meses, trabalharem mais algumas horas, e nos meses seguintes, no caso de serem 2 horas por mês, por dia, trabalharem 25 horas por semana. E não afasta, mesmo assim, a possibilidade do pagamento de trabalho extraordinário nos termos exatos do acordo que lá está previsto. E, portanto, não nos movem nem questões dogmáticas, nem questões de natureza ideológica, e muito mais quando sabemos que neste momento, e no encerramento da 11ª avaliação da Troika, estarão a ser preparadas medidas no sentido de suspender os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho no que concerne ao trabalho extraordinário. Logo, é muito mais benéfico para os trabalhadores compensarem trabalhando menos tempo a seguir, do que efetivamente estar a ser prejudicados trabalhando mais horas sem nenhum tipo de compensação. Mas é preciso lembrar, e esta é uma questão central, é que não há adaptabilidade, nem bancos de horas que sejam impostos. Terão que ter a concordância do trabalhador e, naturalmente, a concordância dos respectivos sindicatos. E, portanto, não há aqui nenhum papão, não há aqui nenhuma tentativa de procurar subverter aquilo que são os direitos dos trabalhadores. Antes, bem pelo contrário, reforçam-se os mecanismos de defesa dos direitos dos trabalhadores, com várias possibilidades, várias alternativas, tendo em consideração o serviço público e aquilo que tem sido as sucessivas penalizações e prejuízos que os trabalhadores têm sido objeto por esta política que vem sendo desenvolvida pelo Governo. Então, mas considera que o STAL está a remar para o outro lado, ou há aqui argumentos que o sindicato reivindica que até consegue entender? Não consigo entender, está claramente a remar para o outro lado. Como digo, não nos movem questões ideológicas, não temos nenhuma orientação de natureza partidária, antes bem pelo contrário, só temos uma orientação, que é a orientação que os trabalhadores nos dão para a negociação coletiva, e é essa que cumprimos. E, portanto, neste quadro, como não nos movem outros motivos que não sejam esses, entendemos que, à semelhança do que fizemos na Câmara de Lisboa, em tantas outras neste país, olha, nos Açores, onde fizemos 57 acordos de entidade empregadora pública, começaram hoje a ser publicados, quer também pela FESAP, que nos permite exatamente gerir o tempo de trabalho. E dou-lhe só o exemplo, nós estamos aqui numa região do interior, olha, de inverno, às 6 da tarde à noite. Então não será preferível as pessoas trabalharem um pouco mais, por exemplo, de verão, e de inverno trabalharem as 25 horas de trabalho por semana? Quer dizer, só não visto quem não quer. Como lhe digo, não temos nenhum preconceito, digamos assim, não nos movem questões de natureza ideológica nesta matéria, nem dogmas do passado. Move-nos sim, é uma única preocupação: defender os interesses dos trabalhadores com coisas que não sejam impostas. E a questão da adaptabilidade não é porque implicou o acordo trabalhador. O facto de nós serem em algumas autarquias, o sindicato minoritário não põe em causa a aplicação, não serem maioritários. Devo dizer também o seguinte, é que a lei atual diz que os acordos de entidade empregadora pública se aplicam aos sócios dos sindicatos que os subscreveram. E esta é uma questão importante. E, portanto, se os trabalhadores, que são sócios de outros sindicatos, não puderem beneficiar das 35 horas, pois que culpem esses sindicatos pela irresponsabilidade que cometem ao não subscrever um acordo como estamos aqui a assinar, que os defende. Mas há alguma forma de se poder estender eventualmente aos outros trabalhadores? Neste momento ainda não. Como sabem, está a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas em fase última de aprovação na Assembleia, e a realidade será diferente a seguir, mas para já é assim. Aquilo que está aqui em causa é essencialmente, como disse a Sr. Presidente, a compatibilização da vida familiar com a vida profissional. Um preceito constitucional importante para nós. Deve ser acarinhado, muito acarinhado, porque nós estamos com problemas demográficos grandes. Portanto, este é um dos aspectos que vai com certeza contribuir, não sendo uma política do Governo, é uma política feita por aquilo que é o interesse, a partilha entre as entidades empregadoras e as organizações sindicais, no sentido de políticas de natalidade, de políticas de crescimento demográfico.
Depois, outro preceito constitucional que é também garantido da autonomia do poder local. Esta é uma manifestação de vontade da autonomia do poder local. É claramente nesse sentido que devemos caminhar e para nós apraz-nos que possa haver este consenso em torno dessa autonomia. Depois ainda um reforço da negociação e da contratação coletiva. A lei determina aquilo que é o equilíbrio na relação laboral entre aquilo que são os deveres e os direitos dos trabalhadores, e os direitos dos trabalhadores são salvaguardados de acordo com a lei através da celebração de acordos. Foi aquilo que fizemos aqui hoje e também aquilo para que estamos mandatados pelos nossos associados. Muito obrigada. É com muito prazer que nós formulamos e assinamos este acordo, porque entendemos que ele vai resolver uma série de problemas que existem no setor, nomeadamente as questões do horário de trabalho. Pela primeira vez estamos confrontados com um governo que, através do horário de trabalho, corta os salários dos trabalhadores, porque basta ver que nós só pelo aumento das 35 para as 40 horas perdemos imediatamente 14%. Teve atenção também às palavras eloquentes da senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal, que nos disse aquilo que disse e que nós sublinhamos. É evidente que questões da compatibilização da vida familiar com a vida familiar com a vida do local de trabalho é evidente que são importantes, não os podemos esquecer. Infelizmente temos, e eu subscrevo por inteiro as palavras da minha colega Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos da UGT, no sentido de dizer que, de facto, todas as chamadas de atenção que ela fez foram por demais pertinentes e, portanto, nós entendemos que devemos dizer também que, de facto, é importante este primeiro passo que foi dado. É evidente que este passo não será, espero que não seja o último, e espero que em próximas oportunidades nós consigamos densificar estes acordos em matérias importantes para os trabalhadores, nomeadamente as questões ligadas à higiene e segurança, questões ligadas à salubridade e ao risco e a muitas outras matérias, e entendo como utopia que amanhã nós possamos pensar na discussão e na negociação de salários para os conjuntos dos municípios, porque é evidente, temos em atenção a autonomia do poder local, temos em atenção o aumento de competências que estão a ser dadas aos municípios sem o respectivo envelope financeiro e sabemos os constrangimentos que estão a existir nos diversos municípios relativamente a essas matérias. Há inclusivamente uma situação paradoxal, os serviços querem, as autarquias querem aumentar o número de serviços que prestam aos seus cidadãos e por vezes são obrigadas a denunciá-los por não terem sido acompanhadas as competências com os respectivos envelopes financeiros. E, portanto, da nossa parte, há uma posição de estarmos os sindicatos, portanto, neste caso Federação e Autarquia, estamos do mesmo lado da barricada na defesa das populações, porque nós só existimos, uns e outros, porque prestamos um serviço à comunidade. E eu costumo dizer a todos, e não me canso de dizer isso, que as pessoas nascem e morrem com os serviços públicos e são acompanhadas durante toda a sua vida. E, portanto, é fundamental que uns e outros estejam no mesmo lado e que uns e outros complementem, cada um com as suas funções. E, fundamentalmente, também uma outra coisa, é que se criem condições para que, de facto, os trabalhadores se sintam motivados para desempenhar um serviço de qualidade às comunidades, como tem acontecido na maior parte dos municípios, e quando isso não acontece, não é por culpa, certamente, dos trabalhadores, mas por culpa das condições que são criadas. Muito obrigado. Também, resta-nos agradecer também, em especial às duas câmaras com quem nós firmámos o acordo, a Ceredoal e a Câmara Municipal de Abrantes. Somos uma carreira especial, mas também estamos no mesmo saco dos problemas da função pública e este ataque tem havido aos funcionários públicos e ao esvaziamento da função pública que cabe aos bombeiros e à privatização do próprio socorro, obriga-nos cada vez mais a este tipo de negociação e na tentativa de regulamentar um horário de trabalho que tem sido muito complicado, mas acho que são estas iniciativas que vão levar e que levam ao futuro da defesa dos trabalhadores. É isso que queria.